vocês ficarem de pé para a gente fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então recorrer à Santa Mãe de Deus, a nosso querido e glorioso São José e também aos nossos anjos da guarda, para que nos conduzam nesse momento, nos abra o coração e faça que este evento dê fruto para a nossa vida, né, e para a vida daqueles que nos rodeiam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então eu vou começar me apresentando, né? Tem muitas pessoas aqui que me conhecem. Meu nome é Samara, eu tenho 35 anos, sou casada, sou católica, tenho 7 filhos e o tema que me foi proposto foi o amor que dá vida, né? Então nós vamos desenvolver, né, neste dia a questão da abertura à vida, né? E de um modo mais específico, assim, a visão da igreja em relação à abertura à vida, né, e como que deve ser a nossa postura, né, em relação a esse tema, né, a questão da abertura à vida. Eu já queria, assim, para dar uma destravada, já partilhar, né, deixar assim bem claro que vai ser mais um perfil de partilha e não de palestra, né, como das meninas, de aula como das meninas, né, mais mesmo para partilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu testemunho, né? Porque eu não nasci aberta à vida. Quando eu me casei, eu não era, né? Eu não tinha o pleno entendimento, ainda não tenho, né? Porque o pleno entendimento das coisas de Deus, da igreja, nós teremos na glória do céu. Mas a gente vai caminhando e eu não tinha, mas a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo. Então, mesmo sendo um momento assim, né, de partilha, eu vou trazer algumas referências que eu acho importante, tanto para que vocês depois também possam se aprofundar e procurar, né, para poder isso acrescentar na vida de vocês, e também para mostrar para vocês que foi a partir, né, do conhecimento assim, das coisas da igreja, da visão da igreja, né, que essa visão, que a minha mentalidade foi sendo mudada, né, em relação à abertura à vida, né, que não é um tema proposto para alguns católicos, algumas católicas. Inclusive a expressão "eu sou católico aberto à vida" é uma expressão muito errada, porque não existe católico que não pode ser aberto à vida. Todo católico é aberto à vida, por natureza, né? Vamos dizer assim, né? Por essência, ele precisa de ser aberto à vida, né? E nós vimos muito bem, como a Thaís expôs, né? Que depois a gente sabe que com o feminismo também teve a questão dos anticoncepcionais, que infelizmente isso foi imposto para nós, nessa formação nós fomos acostumados e formados a pensar que uma coisa está separada da outra, mas não está, né? Abertura à vida e catolicismo não está separado, não é uma escolha de um e de outro, né? É como a Thaís falou, não tem como ser feminista e se dizer feminista e ser contra o aborto. Assim também não tem como se dizer católico e não ser aberto à vida, né? Para vocês entenderem. Então, eu queria começar assim, dando uma breve, vamos dizer assim, introdução, que dentro desse tema a respeito de abertura à vida, né, que é o querer de Deus, que é a vontade de Deus para todo católico, aliás, para todo ser humano, porque a palavra ela é universal. Que a questão da abertura à vida, ela não se designa a quantidade de filhos de um casal, né? Um casal que é aberto à vida, ele está disposto a ser obediente e fazer aquilo que ele prometeu para Deus lá no altar no dia do matrimônio, que é
eu aceito, né, receber todos os filhos que Deus quiser me dar. O pai vai fazer essa pergunta, né, para os casados. Então, ser aberto à vida nada mais é do que ser obediente a essa vontade. Seguir, buscar viver essa vontade. Né? Não é ter muitos filhos, né? Não é sair, né, vamos dizer assim, numa linguagem mais, sair tendo filho, porque isso vai depender do quê? Da vontade de Deus, né? Tem católico que tem poucos filhos, e tem os católicos que têm muitos filhos, e tem aqueles que não têm nenhum. E que todos esses são abertos à vida. Por quê? Porque entendeu que a questão da abertura à vida, ela é um ato de obediência à promessa que foi feita no altar, certo? Então, dentro desse, apesar, né, dessa realidade, dessa verdade, de que o católico, ele é por natureza aberto à vida e que ele está chamado, o casal casado, né, ele é chamado a ser obediente à promessa que ele fez no altar, como eu já disse, né, não quero ser redundante, mas independente de se ele tem muitos ou poucos filhos ou nenhum filho, Deus quer famílias numerosas, né? Deus quer os filhos. Deus quer que os casais, né, que os casados, né, aqueles que deram o seu sim lá no altar, lá no dia do seu matrimônio, tenham muitos filhos, né? E a gente vai se certificar disso lá em Gênesis, né, no capítulo 1, no versículo 28, quando o Senhor fala assim, né, para Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então a gente vê que logo aqui em Gênesis o Senhor já deixa muito claro que Ele quer muitos filhos, Ele quer muitos filhos na terra, Ele quer a terra povoada, né? Porque a palavra ela é muito clara: enchei a terra, né? Enchei a terra. Quem que vai encher a terra? O homem e a mulher sendo fecundos, né? Então, mas assim, e por quê, né? Por que Deus quer, né, que o homem e a mulher multiplique e encha a terra? Por que Ele quer? Porque lá dentro do matrimônio, né, Deus pensou para o matrimônio, né, para a vida dos esposos, Ele colocou lá dentro uma finalidade, né? Então, assim, o sexo, ele está dentro do matrimônio, não é simplesmente para dar prazer, né? Não é simplesmente para o casal buscar prazer e viver de qualquer jeito, né? O sexo, ele está dentro do matrimônio, a união conjugal está dentro do matrimônio porque ela tem uma finalidade. Qual que é essa finalidade? A finalidade de ser unitiva e procriativa. E isso nós veremos com muita clareza no Catecismo da Igreja, né, que eu espero que não seja novidade para ninguém, mas está aqui, né? Eu espero, né, que não seja novidade para ninguém, que nós temos uma doutrina a seguir. E no Catecismo da Igreja é muito claro que o ato conjugal que está dentro do matrimônio, ele tem as suas finalidades, e uma delas é a unitiva e a outra a procriativa. Os santos da igreja, Santo Tomás de Aquino, Padre Antônio Rui Marim, eles vão nos deixar bem claro e nos ensinar que o caráter procriativo, né, da união conjugal, ele está em primeiro lugar. Então, por que Deus quer famílias numerosas? Né? Por que Deus colocou esse caráter procriativo dentro do matrimônio? Porque Ele quer os filhos, né? Deus, Ele quer os filhos. Ele sonhou com os filhos. E aí, eu peço assim, um pouquinho de paciência de vocês, mas eu prometo assim, fazer leituras bem rápidas dos trechos daqui das obras que eu trouxe. Porque eu acho de extrema importância, né? Para que fique claro que o quê? Que eu trouxe o meu testemunho, mas que a igreja, ela nos dá o fundamento para isso, né? O meu testemunho não é nada. A igreja é tudo. E a visão da igreja e aquilo que Deus quer, que precisa de fazer diferença na nossa vida. Então, dentro, gente,
para a gente poder entender melhor o porquê que Deus quis, né, para a gente poder dar uma base, um fundamento teórico, o catecismo vai dizer assim, lá no parágrafo 2363. Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim, ou seja, a finalidade, né, do matrimônio. O bem dos cônjuges, que é o caráter unitivo, e a transmissão à vida, que é o caráter procriativo. Então, veja, o casal que casou na igreja, que fez a promessa lá para Deus, mas que não faz nem noção do que ele está prometendo, ele corre um sério risco de cair naquelas questões, né, que inclusive a Thaís tocou brevemente aqui, que foi uma das consequências do feminismo, que é a questão do divórcio. Por quê? Porque não entendeu na sua integridade que consiste os caráteres, né? Então, o casal que não entende, né, a finalidade do matrimônio, que é gerar e educar filhos para o céu, o que vai acontecer? Ele corre esse sério risco de viver a infelicidade. E o catecismo continua assim: esses dois significados, o bem do cônjuge, unitivo, e a transmissão à vida, procriativo, ou valores do casamento, não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Então, vejam, infelizmente, nos dias de hoje, não raro, né, a gente vê que a família ela tem crescido nessa questão de ser denegrida pela sociedade, né? Justamente por quê? Porque foi separado esses dois valores e significados do matrimônio, né? Que é o caráter procriativo e o caráter unitivo. Então a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase agora no caráter procriativo. Então por quê? A gente vê que cada vez mais os casais, eles não querem ter os filhos, né? A gente vê que cada vez mais os casais têm medo de ter os filhos. Por quê? Porque a gente vai desenvolver isso aqui um pouquinho mais lá pro final, mas existe um certo medo, um certo receio em relação à vinda dos filhos, né? E por que isso? Porque por causa de tudo aquilo que já foi falado, que foi implantado. Mas foi implantado e infelizmente teve um certo êxito nessa questão de separar aquilo que Deus pensou, né? Separar o quê? O matrimônio do seu caráter, que é gerar e educar filhos para o céu. Então a gente vê lá no catecismo que os filhos é um dom, os filhos são presentes de Deus para nós, né? Os filhos, eles não são um peso, né? Ah, Samara, então você está falando que é fácil. Não estou falando que é fácil, é muito difícil. Santo Agostinho, ele deixou muito claro que criar, que educar os filhos é uma tarefa longa, né, demorada e árdua. Então, é difícil, mas isso é dom. Por que é dom? Porque é um meio de santificação para o casal. É um meio de santificação para o casal. A Sagrada Escritura, os santos nos ressaltam isso, que a mulher será salva pela maternidade. Então, pensando, né, e olhando para a nossa realidade nos dias de hoje, que as mulheres, os ideais delas são cada vez mais para fora do lar, para a negação da geração da prole, a gente vê que, tendo tudo isso, a questão do matrimônio, a questão mesmo do progresso da santidade, do progresso mesmo da salvação das almas, vai sendo denegrido, né? Por quê? Porque foi se separando, né? E o catecismo, né, deixa eu pegar aqui brevemente o que ele vai falar. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal de bênção divina e de generosidade dos pais. O filho é um dom. Então, os filhos são dom, né? Ou seja, é presente para o casal, né? Então, é fácil? Não é fácil, é difícil, mas os filhos são dom, são presente, né, para o casal. E a gente vai ver que não só Deus quis, que não só Deus pensou e deixou isso
relatado na Sagrada Escritura e no Catecismo, mas a gente vê isso na prática, na vida dos santos. Né? Eu até anotei alguns aqui para poder estar passando para vocês, né? Para depois também, se vocês quiserem dar uma pesquisada e ver como que foi essa questão, que Deus quis famílias numerosas e Ele continua querendo as famílias numerosas, né? E aí a gente vai ver que não só na Sagrada Escritura, no Catecismo, a gente confirma isso, mas na vida dos santos também. Vamos pensar. Santo Tomás de Aquino, ele foi o caçula de 12 irmãos. São Bernardo, filho de um casal que teve 7, irmão de um casal que teve 7 filhos. Santa Teresinha, a nona de 8 irmãos. Santa Bernadette teve 8 irmãos. São João Maria Vianney, 6 irmãos. São Francisco Sales, 6 irmãos. Então vocês vejam que é só pessoa assim, pessoa, né? Não nós, que, né? Super comum. Qualquer esquina você acha, né? Tranquilo, né? Então imagina se eles não tivessem tido pais generosos, nós não os teríamos, né? Deixa eu terminar aqui. Santa Catarina de Sena teve 23 irmãos. E no Antigo Testamento a gente vai ver que Jacó e Rebeca teve 13 irmãos. Davi, 7 irmãos. E a Beata Conchita, alguém que já viu a história da Beata Conchita? Ela é fantástica, eu recomendo, né, para quem ainda não é casada. E para quem é casado, eu acho que é uma obrigação conhecer a vida da Beata Conchita. Porque ela teve 9 filhos, né? E é uma santa recente, está aqui pertinho de nós. Então a gente vê assim que Deus, ele não só quis, mas ele deixou explícito. Ele deixou explícito para nós, assim, evidente para nós, que é do querer dele, é da vontade dele, que os filhos venham, que os filhos nasçam. Porque se eles não nascerem, o céu não será povoado. Não é esse o tema, né, dos padroeiros do Instituto, né, que é povoar o céu? Então Deus quer, é vontade de Deus isso. Dando continuidade e pegando aqui mais um trechinho do Catecismo, ainda tratando-se mais do caráter procriativo, lá no parágrafo 1652 do Catecismo da Igreja, vai dizer assim: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Aí mais para baixo um pouquinho ele vai falar assim: donde se segue o cultivo do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar que daí promana, sem desprezar os outros fins do matrimônio, tendem a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, que, por intermédio dos esposos, quer incessantemente aumentar e enriquecer a sua família. Mais para baixo um pouquinho, no 1653, na última frase do parágrafo, ele vai dizer assim: neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Ou seja, nós casados e aquelas, né, que já discerniram que a sua vocação é o matrimônio, o nosso serviço é estar a favor da vida, é receber os filhos que Deus quiser nos dar. E aí o Catecismo ainda fala assim: a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Então veja que o caráter unitivo, o caráter procriativo dentro do matrimônio, junto com o unitivo, mas dando uma ênfase maior no procriativo, ele não só nos faz obedecer a Deus, mas ele coopera para o nosso crescimento espiritual, moral e sobrenatural. Então isso é muito importante da gente parar, né, para nós casadas e para aquelas que já discerniram a vocação do matrimônio, e meditar essa realidade. Porque Deus, na sua infinita bondade,
mesmo, né, sabendo que nós iríamos pecar, que nós iríamos cair, ele quis que nós cooperássemos com o seu plano de criação. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Né? Quis que nós cooperássemos com o seu plano de criação, e cooperando com o seu plano de criação, nós vamos automaticamente cooperar para o quê? Para o nosso crescimento moral, espiritual e sobrenatural. Ou seja, crescer em santidade. Não é a nossa meta aqui? Qual que é a meta do católico aqui? Não é alcançar a santidade? Não é crescer? Não é buscar a nossa intimidade com Deus? Então veja que para o casal católico, agora eu vou tocar num ponto assim, talvez um pouquinho polêmico, mas quando a gente começa a meditar as verdades a respeito do sacramento do matrimônio, a gente vai entendendo e absorvendo isso. Então, esse ponto polêmico que eu digo é que é o seguinte: o casado, né, que contraiu um matrimônio, Deus não pensou para ele que ele coordenasse em todas as pastorais, movimentos da igreja. Deus não pensou para ele que ele desbravasse o mundo pregando. Não, isso faz parte? Claro que faz parte. Mas isso não é a primeira finalidade do casal, né? Casado. A primeira finalidade, né, dos casais é procriar, criar, dar vida, né? Receber o dom de Deus, educar para o céu. Eu digo polêmico porque, infelizmente, nós estamos num tempo de crise da igreja, e onde às vezes a gente escuta até mesmo de sacerdotes que nós precisamos de servir a igreja, que nós precisamos de ter um apostolado na igreja. Só que, infelizmente, por causa dessa crise, essa questão do serviço e da missão dentro da igreja, dos casais, ela está sendo retirada da sua missão primeira, que é criar e educar os filhos para o céu. Né? Então, assim, eu trago isso não para fazer crítica para quem serve na pastoral tal, para quem coordena alguma coisa e tal, mas infelizmente é uma realidade. Nós temos visto muitos e muitos casais que coordenam quase tudo dentro da igreja, mas que não são abertos à vida, né? Que serve, que está sempre em missão, que está sempre saindo, que está sempre em saída, mas que são fechados à vida e que não quer receber os filhos. Sendo que o que nos será cobrado e o que Deus nos pede, que deixa muito claro na Sagrada Escritura e no Catecismo, é que nós precisamos de ter os filhos. Então, assim, eu trago isso também como um ponto de meditação para vocês, porque se essa for a realidade de alguém que já foi a minha, né, que já foi a minha quando eu não entendia direito, né, eu coordenava, e que medite a respeito dessa verdade, né, que medite a respeito dessa verdade. E a gente vê também que essa questão da abertura à vida, ela fica assim bem explícita para nós, que o casal, que ele às vezes até tem filhos, né? Às vezes ele até tem filhos, mas que não é aberto à vida, que não entendeu a verdade acerca da abertura à vida, ele é extremamente egoísta, né? A gente não vê aqui, aí a gente já vai começando a caminhar para a questão do unitivo, do caráter unitivo. A gente não vê que aquele casal que entendeu a questão da abertura à vida, a gente vê que eles olham cada vez mais para si, não olham nem para o cônjuge. Né? Ele não olha nem para o cônjuge. O primeiro pensamento dele não é nem o cônjuge, que deveria ser o primeiro depois de Deus, mas é o eu mesmo. Né? É o egoísmo que ele deixa sempre explícito, que a gente consegue perceber, né, nos casais, mesmo tendo filho, mas que não entendeu a abertura à vida. Então a gente vê que a abertura à vida, ela também coopera, o caráter procriativo, ele coopera grandemente, profundamente, intrinsecamente para o caráter
caráter unitivo, né? Porque dentro dessa realidade de se viver e de se buscar o caráter, de viver o caráter procriativo, a gente também vai crescendo no caráter unitivo dentro do matrimônio, né? E aí a gente retrata um pouquinho a questão da cumplicidade do casal. O casal ele vai crescendo no amadurecimento, no entendimento, né? Em relação ao outro. E quando ele cresce quando ele vai amadurecendo, quando ele vai dando passos, né, para o conhecimento do outro, para o que é importante para o outro, né, ele também vai crescendo naqueles aspectos que o catecismo nos falou, né, o espiritual, moral e sobrenatural. E como que isso começa? Entendendo a primeira finalidade do matrimônio, do ato conjugal, que é o caráter procriativo. Ou seja, criar, gerar e educar os filhos para o céu. E eu preciso frisar de novo, não é ter muitos filhos, é ter o tanto de filho que Deus quiser, né? É obedecer a Deus conforme o juramento, a promessa que nós fizemos no altar no dia do nosso matrimônio. Eu queria também deixar aqui como indicação, tratando dessa questão da cumplicidade, que não tem como a gente deixar de tocar nesse assunto a respeito do débito conjugal, né? Lá no professor Felipe Neri, ele criou-se um Instituto Internacional de Educação, e dentro desse instituto, né, que eu também queria deixar como indicação, não só as obras citadas, né, eles têm um curso, né, que chama Proteja Seu Filho. Proteja Seu Filho. E lá dentro desse curso, gente, é belíssimo que a doutora Renata Gusson vai desenvolver, né, segundo, né, a teologia de Santo Tomás de Aquino, né, e do padre Antônio Roio Marim, a questão do débito conjugal. Né, e aí aqui a gente toca um pouquinho mais no caráter unitivo, que, partindo lá do princípio que a gente já começou, quando o casal não entende a questão da abertura à vida, ele não consegue viver o débito conjugal. O que é o débito conjugal? É aquilo que São Paulo fala para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, né, e por aí vai, ali para frente, que o corpo do meu esposo não pertence a ele, mas pertence a mim. E o meu corpo não pertence a mim, pertence ao meu esposo. E isso e lá ela vai desenvolver assim, de uma forma belíssima, essa realidade, e que ela parte a partir do nosso entendimento da finalidade do matrimônio. E que é primeira, a questão da abertura à vida, do caráter procriativo. Então, quando a gente vai entendendo essas questões, a finalidade verdadeira do matrimônio, a gente vê que crescendo no âmbito moral, espiritual e sobrenatural, a gente vai entendendo outras dimensões, né? Que uma delas é a questão da cumplicidade do casal. Então, veja, um casal que não é aberto à vida, que não entendeu ainda, né, esse dever e essa missão do matrimônio, ele não entende que eu não me pertenço mais. Que o esposo ele não se pertence mais, mas os dois se pertencem. E um tem direito sobre o corpo do outro, né? E Deus o direito sobre o corpo de ambos. Então lá ela vai desenvolver de uma forma belíssima e ela nos mostra justamente essa questão, que a partir desse entendimento a gente vai crescendo de forma prática nessas dimensões que o Catecismo da Igreja nos ensina, né? Que é a moral, espiritual e sobrenatural. Então, alguém tem alguma dúvida? Eu estou sendo clara? Você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Aqui todo mundo é católico, né? Então, é importante, eu deveria ter perguntado isso no início, mas assim, eu acredito que... Porque é importante que fique claro, porque são questões, né, como eu disse, que infelizmente, por causa do tempo que nós estamos vivendo, é difícil da gente
poder absorver isso de uma forma clara, porque a princípio, por causa da influência daquilo que a Thaís já colocou muito bem aqui do feminismo, é difícil uma pessoa entender de cara que, tipo assim, ela tem que ter todos os filhos que Deus quiser dar para ela. E que não é só aqueles que ela quiser. E isso é muito complexo. É complexo se a gente não tiver um caminho e um entendimento, justamente por causa daquilo que a gente já aprendeu. Porque foi incutido em nós, né, na mentalidade da mulher, que ela precisa de ser livre. E foi incutido na mentalidade da mulher que liberdade é não ter filhos, é ganhar dinheiro. Né? Então, assim, se por acaso eu não tiver sendo clara, as meninas me ajudem, vocês também dão um toque aí. Então, essa questão do débito conjugal eu também deixaria, né, assim, de indicação para vocês procurarem lá no Instagram, é o Instituto Internacional de Educação do professor Felipe Neri. Tem muito conteúdo de graça no Instagram. Né? Eu, na verdade, nem sei se o curso está aberto, mas quando abrir, né, o carrinho, se vocês tiverem a oportunidade, adquiram, porque é de um valor assim ímpar para a vida do casal e para o crescimento desses âmbitos da vida dele. E aí um terceiro ponto que eu queria tocar também dessa questão, né, do amor que dá à vida, da importância, né, da gente trazer à tona que a vinda dos filhos é nada mais, nada menos do que o recebimento de uma alma que vai ter a oportunidade de entrar no céu. Eu também queria tocar no ponto da questão da soberania do casal. Né? O que seria isso? A questão da soberania, né, os santos também eles vão nos ajudar, eles vão nos dizer que o casal, o casal, ele é o primeiro que tem direito sobre os filhos, independente das condições que esse casal se encontra. Eu explico. Tem uma outra questão que também, infelizmente, foi mal colocada e incutida demais na mentalidade, é que filhos, se você só tem filhos se você tem condições financeiras. Se você não tem condições financeiras, você não tem filho. Né? Então, é preciso saber e entender que é dever de justiça ajudar o próximo. E que se o casal casou, ele precisa de estar aberto a esses filhos, independente se ele tem condição financeira ou não. Né? Independente disso. E que essa soberania, ela vai agir como? Eu estou precisando de uma ajuda e eu não tenho condições. Mas a Aline tem condições de me ajudar. E a Aline vai começar a me ajudar, ela vai começar a mandar os alimentos para mim, para minhas crianças. Assim, ajuda mesmo pode ser a extrema que vocês pensarem. Né? Toda vez que eu toco nesse ponto, eu lembro da família de Santa Bernadette Subirus, porque foi uma família onde o casal teve 9 filhos e eles viviam pobreza extrema. Né? Mas, como entenderam, né, a realidade, eles não rejeitaram os filhos. Então, vamos ver, a questão da soberania. A Aline, ela tem condições de me ajudar. Né? E eu estou passando por uma situação muito difícil, muito complicada, onde está faltando muitas coisas, mas eu entendi, né, a minha missão dentro do matrimônio, então a Aline me ajuda. Mas o fato da Aline me ajudar não significa que a Aline tem direito sobre os meus filhos, que a Aline tem direito sobre a educação dos meus filhos. Por quê? Porque Deus destinou este direito e dever para os pais, independente, né, se eles têm a plena condição material ou não de cuidar e educar os filhos. Educar não, porque educar é obrigação, mas de sustentar materialmente, né, fisicamente. Então, eu acho importante também trazer essa questão da soberania, porque, infelizmente, essa é uma das desculpas que a gente escuta dos casais hoje em dia. Nossa, mas como que você tem esse tanto de filho? Como as coisas estão tão difíceis? As coisas não são fáceis para ninguém. E nunca foi, né? E nunca foi. Né? Eu até, depois mais pra frente, eu vou tocar aqui nessa questão, né, rapidinho. Nunca foi tão fácil, gente, prover para os filhos igual é hoje. Vamos pensar nas nossas
avós e bisavós? Elas não tinham máquina de lavar, elas não tinham carro, elas não tinham celular, que socorre a qualquer coisinha, né? Igual eu tô lá em Franca, e a minha irmã, né, a Cassiana e minhas irmãs, tudo, a maioria em São Tomás, eu me passo. Qualquer coisinha, eu mando mensagem e elas provêm de lá. Então, assim, então eu acho que eu fugi um pouco, eu passei por temas e eu preciso ainda de tocar na questão da soberania. Então, essa questão da soberania, ela toca muito nesse ponto, nessa parte que o fato de eu precisar da ajuda do próximo não significa que eu estou dando para o próximo o direito sobre os meus deveres. Porque eu prometi que eu ia cumprir os meus deveres para Deus no altar, não foi para o próximo. Né? Não foi para o próximo. Então é importante entendermos também a questão da soberania, porque infelizmente essa também é uma realidade nos dias de hoje. Né? E aí a gente está sempre ligado ao feminismo, né? Está sempre ligado. Né? As questões das crises, né, é fato. Né? O encardido ele é astuto mesmo. Que a gente às vezes escuta assim, mas como que eu vou ter todos os filhos? Eu preciso de trabalhar, meu marido não dá conta, e por aí vai, por aí vai. Eu preciso da ajuda da minha sogra. E aí, precisando da ajuda da minha sogra, a minha sogra, ela interfere, ela fala. Né, assim, é um exemplo, tá, gente? Mas aqui não é só a sogra, é todo mundo que ajuda, né? Às vezes um se dá o direito de... Né? Inclusive o Estado, né, Samara? Daqui a pouco eu vou citar. E aí, então a gente precisa de entender também essa questão da soberania, que está para os pais o dever de educar, de criar, né, de ter os filhos e de criar os filhos, independente da situação ao qual ele se encontre, sem dar o direito para aquele, e sem dar o direito de educação dos filhos para aquele que venha ajudar. Eu fui clara nessa parte, porque parece que eu fui meio bagunçada. Fui clara? Foi. Entendeu? Então vamos pensar, estou numa situação extrema, né? E eu preciso da ajuda, que seja morar debaixo do teto de alguém. Gente, esse alguém, ele não tem direito sobre a educação dos meus filhos. E isso precisa de ser claro para os pais. Né? Precisa de ser claro para os pais. Na Divinius Magistri, né, do Papa Pio XI, né, ele desenvolve, ele fala, né, muito bem para nós a respeito dos deveres de educação dos pais, desenvolvendo a respeito dos deveres de Estado, do Estado, os deveres da educação do Estado, ele vai dizer assim: esses direitos são concedidos à sociedade civil pelo próprio autor da natureza. Quem? Deus. Não a título de paternidade, como é a igreja e a família. Ou seja, o Estado, ele tem participação na educação? Tem, mas não é nada que se compare à igreja e à família. Mais para baixo ele vai falar: por consequência, a educação não pode pertencer à sociedade civil ao mesmo modo porque pertence à igreja e à família, mas de maneira diversa e correspondente ao seu próprio fim. Ora, este fim, o bem comum de ordem temporal, consiste na paz e na segurança de que as famílias e os cidadãos gozam do exercício de seus direitos. Aí depois ele vai falar assim: dupla é, portanto, a função da autoridade civil, do Estado, que reside no proteger e promover, ou seja, dar as condições materiais, né, para a família, e de modo nenhum, ou seja, proteger, promover, e de modo nenhum absorver, trazer para si a família, o indivíduo, ou substituir. Então, o Papa, ele está se referindo ao Estado. Então eu penso assim, que se o Papa se referiu nesse nível ao Estado, que tem o dever e a obrigação de ajudar as famílias, para que elas desenvolvam o papel delas, quanto mais o vizinho, quanto
Porque lembremos, é dever de justiça ajudar o próximo, ou seja, o que sobra na minha mesa não é meu, é do próximo. Então isso não me dá o direito, quando eu ajudo alguém, principalmente assim com alguns parentes mais próximos, quando eu ajudo alguém, isso não me dá o direito de cobrar, ou de substituir, ou de que absorver, como o Papa foi muito claro aqui, os direitos dele, o direito da família, o direito da igreja, né? Então essa questão da soberania que está dentro deste amadurecimento do casal acerca do entendimento da finalidade do matrimônio, né? Essa questão da soberania, ela se dá conforme o crescimento do entendimento do casal acerca dos seus deveres e obrigação, né? Então, assim, eu já estou finalizando, tá, gente? Então, terminando, né, eu queria, né, trazer então e desenvolver, né, para vocês a questão mesmo de não ter medo de receber os filhos. Né? Nós não precisamos de ter medo de receber os filhos. Às vezes as pessoas, quando, né, elas chegam perto, elas vêm conversar que não nos conhecem, que falam assim, nossa, quantos filhos? 7? Né? E eu não acho muito, porque minha avó teve 15. Né? E quantos aqui, né? Que não teve. Não ter medo e não relacionar os filhos a gasto, gente. Não relacionar os filhos à situação financeira. Por quê? Porque, como o catecismo nos diz, filho é dom. O recebimento de um filho, gente, é o sim para uma alma entrar no céu um dia. Então, a gente não pode, né, como se diz, descer essa realidade a um nível tão passageiro, né, tão insignificante. Né, tão insignificante. E como eu acabei atropelando aquela hora, não relacionar os filhos a gasto, porque de fato isso é uma realidade. Se a gente olhar, gente, para as nossas avós, eu não preciso olhar nem para minha avó, se eu olhar para minha mãe, gente, eu vejo que hoje é muito mais, não é muito mais, é incomparavelmente mais fácil da gente poder criar, dar à luz e receber os filhos, mas infelizmente essa questão material, essa questão, eu digo assim, essa questão podre, que empobreceu, que apodreceu com essa questão do materialismo, gente, está privando muitas almas de entrar no céu. Né? Então que nós assim, não me fugiu a palavra, mas não abaixemos o nível, né, do verdadeiro valor da vida humana. Né? Da verdadeira verdade acerca dos filhos, acerca do recebimento dos filhos. Né? Como eu disse lá atrás, não é fácil? Não é fácil. É difícil, é muito difícil. Né? E assim, eu queria fechar assim, dando um pouquinho do meu testemunho. Né? Nós, graças a Deus, iniciamos o nosso processo de conversão. Queria deixar a indicação também da Humanivida, tá? Que não tem como, eu acabei pulando ela, mas não tem como, né? Falar de abertura à vida, falar de finalidade do matrimônio, sem falar da Humanivida. Então, nesse processo de conversão, meu e do meu esposo, né, do qual a gente foi entendendo a respeito da abertura à vida, e aqui eu falo com muita propriedade, né, porque se tem no decorrer. A gente foi crescendo no entendimento do nosso dever, que é a questão da educação dos filhos. Porque não basta a gente entender que a gente tem que receber os filhos, a gente precisa de entender que nós temos que educá-los para o céu. E dentro desse processo, né, de educação das crianças, das almas, né, para o céu, dentro desse processo, desse entendimento de que eu tenho o dever de devolver os meus filhos para o céu, porque eles não são meus, nós estamos aprendendo sobre a questão da educação. Então, nós iniciamos a modalidade de ensino do homeschool. Todo mundo aqui já sabe o que é o homeschool, né, a educação domiciliar. Mas, estudando e procurando se aprofundar a respeito da visão da igreja sobre
a educação das crianças, a gente viu que o homeschool ainda não é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é escolas católicas, verdadeiramente católicas. E aí a gente começou a participar, depois de um seminário em Franca com o professor Felipe Neri, de um grupo de estudo que tinha a finalidade de abrir um colégio católico. E aí, né, participando, a gente viu, né, que lá em Franca o colégio católico ia ser aberto. E Deus foi assim muito claro quando Ele nos deu o discernimento que nós precisaríamos de nos mudar para lá por causa da educação dos nossos filhos, né? E eu me lembro que a passagem foi Gênesis 12, se eu não me engano, onde Deus fala para Abraão: levante, sai da sua tenda e busca o milagre, né? E é tão providente que no dia da nossa mudança, sem eu fazer a menor ideia, era a primeira leitura da missa, né? Então foi assim uma confirmação para nós. Então assim, nós fomos, né? Nós fomos para Franca. E ao contrário do que a gente pensava, as coisas ficaram muito difíceis lá, né? Muito difíceis mesmo. E ainda estão, eu peço que rezem por nós. Difícil no quê? No âmbito financeiro, que é a parte que eu encerrei aqui, a questão de não ter medo de receber os filhos, por causa de situação financeira, né? E as coisas começaram a ficar muito difíceis lá, muito difíceis mesmo, né? A ponto assim, de estar precisando de ajuda. Mas em momento nenhum, gente, e por coincidência não, por providência, né, eu fiquei grávida do 7º bebê, né, no meio da tribulação. Mas devido ao nosso entendimento, que não é mérito nosso, mas é graça de Deus, né, a respeito da abertura à vida, em momento nenhum passou pela nossa cabeça que o José Vitor, né, que é o meu bebezinho que nasce agora no final de novembro, foi um erro. Em momento algum, assim, eu nem me toquei, graças a Deus, depois no dia que eu estava, né, preparando aqui, eu ainda falei, gente, eu vou dar meu testemunho. Porque em momento nenhum, mesmo diante das privações que Deus tem nos permitido viver da parte material, em momento nenhum, nem eu, nem meu esposo, e nem os irmãos que já vai crescendo com essa mentalidade, pensou, ou comentou, ou fez algum comentário a respeito assim, mamãe, mas, né? Por quê? Porque é verdade aquilo que o catecismo nos ensina, que o entendimento da finalidade do matrimônio, que é o unitivo e o procriativo, ele nos faz crescer no âmbito espiritual, moral e sobrenatural. Né? Então, assim, eu queria encerrar, né, essa minha partilha, né, com essa mensagem, para que não tenhamos medo de receber os filhos. E quando nós vermos uma família numerosa, que estiver passando por dificuldade, que estiver precisando de ajuda, mesmo que a gente não consiga ajudar, mas que a gente não lance olhares de, né, que responsabilidade, nos diz, né, porque isso acaba que fere, né, um pouco, né, assim, a nossa vida e a nossa caminhada. Porque, de fato, né, nós estamos nesse mundo não para viver nesse mundo, mas é para ganhar o céu. Então, eu termino aqui.